Olá, tudo bem? Meu nome é Alice e é uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês no grupo de mães que clamam pelos filhos. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidas. Quero te pedir, Senhor, que ilumine a minha mente para que tudo que venha ser falado aqui possa encontrar lugar no coração das pessoas. Alcance, Senhor, aonde quer que elas estejam, com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela da nossa mensagem de hoje. Ótimo. Bom, essa mensagem, ela tem como título O Último Mergulho. E ela foi escrita pelo casal ministerial Elias e Thelma Brenha. E lá em Hebreus, que eu gostaria de convidar vocês a abrirem a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 10, versos 35 e 36. E ele diz assim: Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Bom, queridas, lá em 2 no capítulo 5, de verso 1 ao 14, esse capítulo nos relata a incrível história da cura de Naamã, comandante do exército da Síria. Naamã, ele teve um milagre na sua vida, que aconteceu na sua vida de uma maneira espetacular. Uma menina israelita que havia sido levada cativa e trabalhava na casa do comandante, diz à mulher de Naamã. Essa menina falou o seguinte para a sua senhora, né, a esposa de Naamã: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. 2 Reis 5:3. A história relata que a mulher do comandante Naamã, convencida pelas palavras da menina israelita, falou ao seu esposo sobre o assunto e seu coração se encheu de esperança. Eu achei muito interessante porque, veja bem, essa menina devia ter um comportamento muito especial. Podemos dizer até que ela era um José naquela terra ali, porque ela conseguiu, com as suas palavras, convencer a esposa de Naamã e encheu o coração de Naamã de esperança. E não ficou só por aí. O testemunho dessa menina naquele lar foi tão grande que Naamã procurou o rei da Síria e lhe contou o que a menina dissera. Com certeza essa menina era uma menina muito especial e era inspirada por Deus. Veja, o rei da Síria prontamente escreveu uma carta diplomática ao rei de Israel, que deveria ser levada pessoalmente pelo próprio Naamã, dizendo: quando você receber esta carta, verá que lhe estou lhe mandando meu servo Naamã para que o cures da lepra. 2 Reis 5, verso 6. Quando leu a carta, o rei Jorão entrou em desespero e disse: sou Deus para curar alguém? Ele viu a carta com desconfiança e a interpretou como uma declaração de guerra.
o rei da Síria está procurando um pretexto para romper comigo. Porém, quando Eliseu soube do desespero do rei, imediatamente mandou um recado ao rei de Israel, dizendo: mande que Naamã venha até mim, e ele saberá que há profeta de Deus em Israel. Verso 8. Veja que palavra poderosa do profeta Eliseu. Quando Naamã chegou com seus carros e cavalos à porta da casa de Eliseu, o profeta nem saiu para recebê-lo. Apenas enviou seu servo para lhe dizer o seguinte: caminhe mais 50 quilômetros e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Essa ordem de Eliseu feriu o orgulho de Naamã. E a Bíblia diz que ele ficou irritado e disse: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Veja, Naamã deixou todo o seu orgulho transparecer nesse momento. E eu pergunto, será que eu e você também, muitas das vezes, não nos comportamos dessa mesma forma? Às vezes não chegamos para Deus e perguntamos, ou dizemos, né? Não sou eu uma mulher dedicada à obra do Senhor, uma serva sua, para ter que passar por determinadas coisas? Queridas, finalmente, Naamã foi convencido por seus servos a fazer o que lhe fora ordenado e partiu em direção ao Jordão. Agora, vamos imaginar como deve ter sido observar esse milagre acontecer. Veja, o único ruído que se podia ouvir era dos respingos da água enquanto Naamã mergulhava. Mergulhou uma vez, olhou para sua pele e nada. 2 vezes e nada. 3, 4, 5, 6 e nada. Finalmente, ele chegou ao 7º mergulho, o último mergulho. A expectativa, com certeza, atingiu o pico quando ele se baixou para o 7º mergulho. Mas, ao emergir, ficou óbvio a todos que observavam que ele estava limpo da lepra. Um milagre havia acontecido com o comandante deles. Naamã esfregou a pele suavemente, como se não acreditasse, começando em seguida a encher-se de alegria e, com o coração agradecido, saltava e gritava dentro da água. A grande pergunta que, com certeza, sempre fazemos todas as vezes que lemos essa história, eu acredito que seja a seguinte: por que a bênção veio apenas depois do último mergulho? Por que Deus não foi limpando a pele de Naamã a cada mergulho que ele dava? Sabe, queridos, havia detalhes que precisavam ser ajustados na vida de Naamã antes de um milagre acontecer. A experiência de Naamã pode ser a chave para responder a muitos porquês em nossa vida. E, mais uma vez, a pergunta que não quer calar: por que a bênção veio apenas depois do último mergulho? E a resposta pode ser a seguinte: porque Naamã precisava aprender o valor da humildade. Sim, antes que o milagre se realizasse, talvez eu e você, assim como Naamã, precisava aprender
o valor da humildade. Em 2 Reis, diz assim: não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ser limpo, e ficar limpo? Essa é a mais clara declaração de prepotência e orgulho. Ele veio com a ideia de que receberia todas as honras de Estado e de que uma festa em sua homenagem seria oferecida. Porém, ele não sabia que para que um milagre acontecesse, ele precisaria exercitar a humildade. No livro Primeiros Escritos, página 119, diz assim: se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. Sabe, muitas das dificuldades que enfrentamos é por conta do orgulho. O orgulho impede a ação de Deus em nossa vida. Você sabe que a humildade é uma qualidade que agrada a Deus? E o que é humildade? A humildade é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Não é achar que se desmerecer, se colocar numa pior local. Não, não é isso. É você ter consciência daquilo que você pode ou não fazer, das suas limitações. A humildade é uma qualidade que agrada a Deus, porque ela agrega outros valores, como, por exemplo, a submissão. E o que é submissão? Bom, submissão é ter disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, docilidade, obediência. Aliás, a vida cristã é baseada na submissão. Nós temos relatos na Bíblia: mulheres sejam submissas aos maridos, maridos sejam submissos aos homens, as pessoas devem ser submissas aos membros das igrejas, uns aos outros, e todos nós devemos ser submissos a Cristo e à autoridade com que ele investe sua igreja. Tiago 4, verso 6, diz assim: portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Houve uma experiência de um jovem recém-saído do seminário e ele foi convidado para pregar num culto especial de uma grande igreja. Na hora em que foi chamado ao púlpito, ele segurou forte sua Bíblia, na qual já estava um esboço de um sermão muito bem preparado, com todas as referências bíblicas e anotações complementares, e subiu as escadas com o peito estufado e cheio de confiança. Sua pregação, infelizmente, foi um fracasso. Tropeçou nos versículos, se emaranhou na história e se equivocou nos relatos bíblicos. Ao descer do altar, pelo outro lado, cabisbaixo e humilhado, um senhor, músico antigo da igreja, que estava sentado ao piano, chamou bem baixinho e cochichou aos seus ouvidos: jovem, se você tivesse subido como está descendo, estaria descendo como subiu. O último mergulho foi um mergulho de humildade. Eu acredito que vocês se lembrem muito bem do soldado, um oficial romano, quando pediu a Jesus que curasse seu empregado. E ele está lá em Lucas 7, versos 6 e 7. Ele diz assim: dê somente uma ordem, e o meu servo ficará bom. Não mereço que entre na minha casa. Sim,
Às vezes, nós estamos carecendo de humildade para que possamos ser abençoados. Mas será que era só isso que Naamã precisava? Será que a bênção, por que a bênção também veio apenas depois do último mergulho? O que mais faltava a Naamã? Naamã precisava aprender a exercitar a fé e a perseverança. Em 2 Reis 5,14 diz assim: Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Conforme a palavra do homem de Deus, conforme a palavra de Naamã. Isso é fé. Fé e confiança. Ele creu na palavra. A princípio resistiu um pouco, mas depois creu. Como disse Martin Luther King, fé é pisar no primeiro degrau, mesmo que você não veja a escada inteira. O exercício da fé gera perseverança. Por isso, fé e perseverança caminham juntas. Naamã já havia caminhado 160 quilômetros de Damasco até Samaria, mas ele precisou caminhar mais 50 quilômetros até o Jordão e mergulhar 7 vezes. Como é que Naamã queria que acontecesse o milagre? Sabe, queridas, às vezes nós também ficamos indagando a Deus por que as coisas ainda não aconteceram. O que falta? Ainda preciso esperar mais? Ainda preciso andar a segunda milha? E às vezes nós queremos ditar para Deus como ele tem que agir ou como que ele tem que fazer as coisas para nós. Olha só em 2 Reis 5:11. Olha o que Naamã esperava que acontecesse. Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Naamã precisava aprender que o milagre não acontece na hora e do jeito que a gente quer. Nada do que estava em seu script aconteceu. Ele teve que viajar mais 50 quilômetros e mergulhar mais 7 vezes. A graça e o milagre estavam reservados para o último mergulho. E nós precisamos também continuar a clamar pelos nossos filhos. O verso inicial diz: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus 10, 35 e 36. E qual é a vontade de Deus? Que nós continuemos a clamar pelo batismo do Espírito Santo, a clamar pela transformação de caráter, a clamar pela salvação dos nossos filhos. Ninguém alcança a promessa sem confiança e perseverança. Está demorando? Persevere. Nesse intervalo de espera, às vezes a dor é enorme, quase insuportável. A doença e as provações são quase intransponíveis. Porém, precisamos saber de uma coisa. Preste atenção. Quando estamos nos braços de Deus, dor, necessidades, doenças não são sinônimos de falta de bênçãos. Não. Mas sim revelação das mesmas. Alguns dias atrás, meu esposo ficou doente e precisou ficar internado. E eu moro numa região um pouco afastada. E eu
confesso que tinha medo de ficar sozinha em casa. E como eu estou passando por uma reabilitação, eu não quis ir para a casa de ninguém. E eu falei, eu vou ficar aqui. Deus há de tirar o medo do meu coração. E eu confesso a vocês que, pela obra do Espírito Santo de Deus, eu não senti medo de ficar sozinha em casa. Não senti. Louvado seja Deus por isso. Queridas, quando estamos nos braços de Deus, dor, necessidades, doenças não são sinônimos de falta de bênçãos. Por isso, não desista, insista. Quem insiste alcança a bênção. O último mergulho foi um mergulho de fé e perseverança. Se Naamã não tivesse dado o último mergulho, o milagre não teria acontecido. Olha, existe uma interessante história que aconteceu numa pequena igreja adventista entre as grandes montanhas do estado de Nevada, nos Estados Unidos. Os irmãos haviam construído uma nova igreja em um terreno doado por um irmão. 10 dias antes da inauguração, os fiscais do município informaram ao pastor que a área do estacionamento era pequena demais para o tamanho da construção e que se ele, né, não fosse ampliado, eles não teriam autorização para utilizar o templo. O problema é que eles não tinham mais nenhum espaço, a não ser que, literalmente, eles removessem a montanha atrás da igreja. Bom, sem desanimar, o pastor anunciou que no próximo sábado ele faria uma reunião de oração com todos os membros que tivessem fé capaz de remover montanhas. E eles pediriam ao Senhor que removesse a montanha para que pudessem ampliar o pátio e pavimentá-lo para o dia da inauguração. Bom, queridas, apenas 2 dúzias de pessoas, ou seja, 24 pessoas dentre os 100 membros se reuniram e oraram por 3 horas. Ao encerrar a reunião, o pastor disse o amém e concluiu: abriremos as portas no próximo sábado, conforme o combinado. Bem, na manhã seguinte, enquanto o pastor trabalhava em seu escritório, alguém bateu à porta. E ele se deparou com um mestre de obras com seu capacete. Ao iniciarem a conversa, o mestre de obras lhe disse o seguinte: com licença, pastor, sou da construtora Acme, da cidade vizinha. Estamos construindo lá um novo shopping center enorme e precisamos de um pouco de terra. Você estaria disposto a nos vender um pedaço daquela montanha atrás da sua igreja? Nós mesmos extrairemos a terra, pagaremos por ela e depois pavimentaremos todas as áreas expostas gratuitamente. Há somente uma condição: precisamos dela imediatamente. Não podemos prosseguir enquanto não tivermos a terra. Eu fico até arrepiada, irmãs. A igreja foi dedicada no final de semana seguinte. Glória a Deus. Algumas pessoas acreditam que a fé vem antes do milagre. Outros acreditam que os milagres vêm antes da fé. Alguns acham que precisam ver para crer, enquanto outros acham que precisam crer para ver. Em que você acredita? A Bíblia nos diz que a perseverança e a fé vêm antes do milagre.
O último mergulho foi a certeza de que o melhor sempre está por vir. Sim, o último mergulho foi a certeza de que o milagre sempre está por vir. Para concluirmos, querida, humildade, perseverança e fé são 3 virtudes que movem a graça de Deus sobre a nossa vida. Por que você não foi, por que Deus não foi limpando a pele de Naamã aos poucos, a cada mergulho que ele dava? Porque além daquele mergulho estava a graça de Deus. Ciência do Bom Viver, página dos 400 e 253. A vida cristã é uma batalha e uma marcha. Nesta guerra, não há trégua. O esforço deve ser contínuo e perseverante. E assim fazendo, que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantida com resoluta fixidez de propósito. Ninguém, veja bem, ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante esforço em prol de si mesmo. Todos têm de se empenhar por si mesmo nesta luta. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. Aqui no nosso grupo das mães que clamam pelos filhos, nós somos admoestadas diariamente a permanecermos fiéis, perseverantes, com fé, com determinação. Se você tem o interesse de fazer parte deste grupo, acessa o link aqui do grupo do WhatsApp no nosso site, do grupo Mães que Clamam pelos Filhos. E você ali terá uma experiência diária com Deus. Testemunhos maravilhosos são descritos ali pelas nossas irmãs, que perseveram, irmãs, perseveram em oração pelos filhos, pelos seus familiares, que lutam com fé de que os nossos esforços serão recompensados, porque quem nos fez a promessa foi um Deus todo-poderoso, que limpou não só a pele de Naamã, mas transformou o seu caráter. Depois desse episódio, Naamã se tornou um homem temente a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que eu e você venhamos a cada dia estarmos na presença desse Deus maravilhoso, confiando de que Ele tem poder para transformar a minha e a sua vida. Acesse o link aqui e entre para o nosso grupo. Ali você terá forças, encontrará forças na palavra de Deus para perseverar nos seus caminhos e na luta, como diz assim, todos têm de se empenhar por si nessa luta. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. Entre no nosso grupo e venha lutar pela salvação dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Que em Ti possamos encontrar forças, coragem, fé, determinação, perseverança para sermos transformadas pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito, venhamos a ter um caráter íntegro, conforme a Tua vontade. Salva-nos a nós, Senhor, e aos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus.